E aí pessoal, aqui quem fala é o Miau, e esse é um guia sobre o Welch, um dos personagens mais roubados atualmente e que o pessoal não entendeu muito bem como é que funciona. Ele é um personagem 5 estrelas, o elemento dele é Imaginary, e atualmente ele é o único disponível desse elemento. Além dele, a gente só tem conhecimento do Luosha, que é um personagem que aparece em Xianzhou, só que no momento não tem informação de quando o Luosha vai lançar. Então, até ele lançar, só vai ter o Welch de Imaginary. Além disso, o Welch também é da Inexistência, que é um caminho que é focado para debuff. E como que o Welch funciona? Primeiramente, começando pela técnica, que é o que você usa antes de iniciar a batalha, ele cria uma dimensão que dura 15 segundos. Quem estiver dentro dessa área e for inimigo, tem a velocidade reduzida em 50%, e quando você entra em batalha, tem 100% de chance do inimigo ser aprisionado por um turno. O que é aprisionamento? Aprisionamento é um efeito que só o personagem Imaginary tem. Ele diminui a velocidade do inimigo e atrasa as ações do inimigo. O que é isso? O inimigo, ele tá na ação, digamos que ele é o segundo. Ele decai a ação dele, não é pela velocidade. Ele realmente desce a ação. Velocidade, no caso, ela define qual é a ordem de ação dos personagens. Como exemplo, eu vou pegar essa imagem aqui. Eu tenho a Cilly, Pela, Natasha e Clara. Minha Cilly tá com 116 de velocidade. Eu acabei de iniciar a batalha, ela é o primeiro que vai atacar. Minha Pela tem 113 de velocidade. A Natasha tem 96 e a Clara é a que tem menos, é 90. Então a velocidade ela meio que define a ordem dos personagens que vai atacar e tem alguns fatores que podem influenciar nela também. E é isso que começa a tornar o Welch forte. Primeiramente, pelo aprisionamento, que é um efeito muito forte, porque além de reduzir a velocidade do inimigo, ele também atrasa o turno do inimigo. Então, só pela técnica já dá pra ver que é um pouco roubado. Vamos lá pro kit dele. Talento do Welch. Atingir um inimigo que está desacelerado, com lentidão, ele causa um dano adicional baseado no seu ataque. Então isso funciona para qualquer skill dele que der dano. O ataque básico do Welch é só um hit normal, com dano imaginário. Pronto, a skill do Welch é uma skill com multi-hit. Além dela dar o primeiro corte, ela dá outros 2 cortes extras que acertam inimigos aleatórios, mas também podem acertar o mesmo alvo. Cada corte tem o seu próprio dano, a soma do dano dos 3 é bem alta, então se for um inimigo único, os 3 hits vão nele, o dano é alto. Além disso, cada corte também influencia na quebra de escudo. Então, se você tiver contra vários inimigos, todos com fraqueza imaginária, o Welch vai quebrar muito fácil a tenacidade deles. Além disso, essa skill dele também tem uma chance base de reduzir a velocidade do inimigo por 2 turnos. Agora na ultimate dele, ele dá o dano imaginário e além disso ele também causa aprisionamento por um turno. Então vai reduzir tanto a velocidade quanto a ação do inimigo. Pronto, aqui a gente finaliza as skills e vamos falar um pouquinho sobre os traços. Os traços são passivas que você libera na ascensão do personagem. A primeira passiva que você ganha na ascensão 2, quando você usar a ultimate, tem uma chance básica de 100% de aumentar o dano recebido pelos inimigos. Ou seja, eles ficam mais frágeis. Na ascensão 4, quando o Welch usar a ultimate, ele regenera 10 de energia. Então vai facilitar um pouco a você recuperar a ult dele. E na ascensão 6 ele causa 20% a mais de dano para inimigos que estão com a barra de tenacidade quebrada. Então só por aqui já dá pra ver que o kit dele é todo voltado para utilidade. Ele dá a lentidão, ele aumenta o dano que o inimigo recebe, ele dá aprisionamento, que é muito roubado porque além de atrasar o turno dá mais lentidão, ele aumenta o dano dele contra inimigo que tá com lentidão, então todo o kit dele tem uma utilidade que agrega muito pro time e pro próprio personagem, ele é muito forte. Ah, mas o boneco é só utilidade, ele não vai dar dano. Vai nessa. Começando pelo set dele, além de aumentar em 10% o dano imaginário, quando você ataca um inimigo que está com debuff, aumenta a taxa em 10% e o dano crítico em 20%. Não bastando isso, o Light Cone dele, que é muito forte, aumenta o dano para inimigo que está com debuff, e quando usa skill, aumenta o hit rate, que é hit rate é a taxa de acerto de efeito. Ele aumenta a chance que você tem de ativar efeito de debuff ou de buff em específico. Alguns bonecos têm isso, não são todos. E além disso, o Light Cone dele também aumenta o ataque. E é um Light Cone que você pode conseguir obter gratuitamente. Você vai jogando, vai dando tiro e usa os pontos para obter o Light Cone. É uma coisa maravilhosa pro personagem. E não é só pelo T5 também, a gente tem a opção T4 que é muito boa.
De gacha, a gente tem um Light Cone da Pela, que para cada debuff que o inimigo tá, ele aumenta o dano, e isso estaca até 3 vezes. E debuff também conta com um Dot, que é o dano overtime, então é ótimo pro Elt, que aplica 2 tipos de debuff diferentes. Tem um do Sampo que não é tão útil assim, na verdade é mais pelo hit rate. O efeito em dot não tem valor. E a última opção de gacha seria o desse carinha de cabelo vermelho. Quando você atinge o inimigo e ele ainda não tiver enredado, tem uma chance base de você enredar o inimigo. Quando o inimigo está enredado, reduz a defesa dele por um turno. Então, além do Elt aumentar o dano recebido, ele também vai diminuir defesa. Um pouco roubado, só um pouco. E a opção mais acessível é o Light Cone Fermata. Ele é gratuito, você ganha em Belobog, na lojinha de lá. É uma lojinha que você gasta moeda que pega em baú, ou então nas quests do local. E esse Light Cone, ele só tem um pequeno problema. Ele aumenta em 16% o efeito de quebra, isso é muito bom porque a skill do Elt é muito boa para quebrar escudo. O problema dele é que a segunda parte do efeito, que aumenta o dano no inimigo, ela só funciona se o inimigo tiver marcado com choque ou quisalhamento de vento. E por causa disso, o Elt só conseguiria o aumento de dano do Light Cone se tivesse com um companheiro de equipe elétrico, que seria algo como a Serval aplica choque muito fácil, ou então um de vento, que poderia ser o Danheng, só que ele só aplica cisalhamento de vento na quebra de escudo, e o Sampo, que ele aplica cisalhamento de vento em qualquer skill. Seria esses 3 em específicos que teriam mais vantagem, mas de resto não daria para manter constante essa segunda parte do Light Cone. Dito isso, agora a gente vai partir para composição. O Elt, ele é um personagem muito flexível. Ele cabe em vários tipos de composições diferentes, porque ele aumenta o dano que o inimigo toma. E isso é algo absurdo. É literalmente qualquer boneco que você botar na comp dele, que esse boneco seja pra dar dano, vai combar com ele. Em específico, tem 2 que são muito bons. O primeiro seria o Danheng, porque o Elt ele aplica muita lentidão. E o Danheng ele tem uma passiva na ult que quando o inimigo tá com lentidão, a ult dele dá dano extra. Então vai melhorar muito o dano em alvo único do Danheng. E a outra opção que é pra suporte, pra ficar junto com ele como suporte, é a Pela. Porque a Pela diminui defesa. Então você vai ter diminuição de defesa da Pela. Se você bota o Elt, você vai ter lentidão e também vai ter o aumento de dano que os inimigos vão tomar. E se você tiver aquele Light Cone que reduz a defesa, pronto, fica insano, porque defesa atualmente é um dos status que mais faz você perder dano. O foco principal seria mais esses 2, são 2 recomendações, um é mais free to play, que é o Danheng, obviamente outros personagens como Yankee Ying ou Silly vão tirar muito mais proveito, mas pro Danheng esse combo é muito bom. E a Pela, você botando os 2 em qualquer comp com DPS tá maravilhoso, ele vai dar muito dano. Pra você ver, o boneco é tão útil que é mais fácil falar com o que ele não comba do que com o que ele comba. Porque atualmente só tem 2 personagens que não ficam tão bem assim com o Elt. Um deles é o Sampo, porque o Sampo ele é mais focado em dot. Se você atrasa o turno do inimigo e dá lentidão, vai demorar mais pro inimigo tomar esse dano do dot. Então você perde um pouco de dano do Sampo. Isso eu tô considerando até o mid game. Late game, com taxa crítica, dano crítico bem buildado, ainda não dá pra saber, porque ninguém chegou lá e teve build com artefato bonitinha direitinha. Então pode ser que lá na frente o Sampo fique muito bom com ele, porque as skills do Sampo vão dar muito dano e etc. Mas no momento não dá pra saber. Os 2 juntos, por enquanto, é mais pela utilidade, porque o Sampo também é excepcional para quebrar escudo. É incrível. Então, você botar os 2 para utilidade junto com o DPS fica ótimo. A outra opção é a Clara. A Clara ela é muito focada em counter. O inimigo ele tem que te acertar para poder você bater de volta nele. Como o Elt dá lentidão e atrasa, você perde counter no inimigo. Isso é um problema sim para Clara, porque a maior fonte de dano dela é esse, é o counter, é os inimigos estarem te focando, tanto que a ult dela faz ela dar counter até quando o aliado é acertado. Por esse motivo, eu não considero um bom combo os 2 juntos. Obviamente, o debuff do Elt que faz o inimigo tomar mais dano é ótimo, é maravilhoso, mas a lentidão atrapalha um pouco o combo dos 2. E é mais isso. Eu vi muita gente falando mal do Elt, dizendo que ele era T3 porque ele não dá dano. E obviamente o boneco ele não vai dar dano no início porque você não liberou nada dele. Você não tem talento, você não tem um Light Cone, a não ser que você tenha dado sorte, né, você vai ter. Mas mesmo assim, o artefato dele, você só vai pegar quando chegar em Xianzhou, que é onde tem um local pra farmar.
Então não dá pra ter uma conclusão muito concreta no momento. Até eu que acho ele muito forte, pode ser que eu esteja errado mais pra frente, ele decai um pouco. Então a gente ainda tá muito no começo do jogo pra poder tirar uma conclusão fixa. Sempre lembrando, no Beta 3 a gente só foi até o mid-game. Endgame, no máximo, teve um cara que chegou, que tava dando refil todo dia, mas é aquela. Não tinha como ele ter todo mundo buildado com artefato bons. Ele até pode ter chegado muito longe, mas não deu pra testar tudo. E também, do Beta 3 para o lançamento do jogo, teve muita mudança. Inclusive, a ult do Elt, em vez de aumentar o dano que o inimigo recebia, ela aumentava o dano da própria ult, se eu não me engano. Então, já é uma mudança bem brusca. No geral, é isso. Minha opinião pessoal é que o personagem, ele é incrível, ele é muito bom. Se eu fosse fazer uma comparação com algum personagem do Genshin, eu botaria com o Bennett ou o Zhongli, porque vai combar com tudo. A não ser, sei lá, uma Rutal, que obviamente não precisa de HP e o Bennett cura muito. Aí não teria como. Mas são casos específicos que não vão funcionar com ele. Aparentemente o boneco ele tá incrível. Principalmente quando você chegar em Shanzhou, que é um momento que você vai ver o que o homem faz. Não tem como, é impossível. E isso é tudo por hoje. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Não se esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal, recomenda para os seus amigos. Muito obrigado por tudo e até a próxima.